Bom, você viu aí o presidente da Ucrânia, Zelensky, questionando o Luciano Huck do Brasil, fazendo a pergunta: como é que o Brasil, que alega ser um país democrático, se conecta diplomaticamente com países antidemocráticos? Como ele falou lá, China, Irã, Rússia, Coreia do Norte. An important leader in the global south. Yes. What is your message to Brazil? The message that you want to spread? Message to Lula? Message to Brazil, to my people? I had meeting with President Lula. Você que é Zelensky, presidente da Ucrânia. Because we had. Embora esses 3 países ou 4 países possuam 3 tipos distintos de governo, todos eles apresentam sérios ataques contra a democracia e a liberdade. Logo, a relação política do Brasil com essas nações é, no mínimo, questionável. Porém, existe aqui um outro denominador comum entre essas nações que eu citei, que deveria chamar muito a nossa atenção e a atenção do nosso governo atual, que são os 3 países. Eles apresentam um histórico de perseguição aos nossos irmãos cristãos. Vamos falar aqui um pouquinho da China. De acordo com a lista mundial da organização Portas Abertas, que ela organiza os países que mais perseguem cristãos com os que menos perseguem, a China hoje ocupa a posição número 19. Porém, o nível da perseguição chinesa aos nossos irmãos cristãos já foi ainda maior no passado. E isso não está em um passado muito distante. Debaixo de um governo comunista desde 1949, a China combate fervorosamente contra o cristianismo. E deu origem, então, a grandes testemunhos, histórias que são heróis da fé, mas é uma triste realidade. Por exemplo, a do irmão Yun, que tem um livro que conta a história dele, O Homem do Céu, que por sinal eu recomendo, um livro que me marcou incrivelmente e questionou meu cristianismo aí em um lugar mais profundo. Ele conta sobre a perseguição da igreja subterrânea chinesa, e muitos cristãos foram presos e torturados por esse governo chinês. Porém, hoje, a perseguição ela continua forte, com o Estado buscando controlar a igreja chinesa, limitando liberdade de culto e perseguindo qualquer igreja que não siga as diretrizes do Estado. Então, os últimos relatos aí demonstram que a perseguição, infelizmente, está agora aumentando mais uma vez na China. Vamos falar aqui da Rússia. A Rússia ocupando a posição de número 62 na lista. Essa Rússia que o próprio Zelensky fala que o Lula está acreditando numa narrativa romântica de União Soviética. Essa nação possui uma igreja oficial, que é a Igreja Ortodoxa Russa, que constitui, sim, cerca de 96%, uma grande população cristã da Rússia. Porém, a relação entre a Igreja Ortodoxa Russa e o governo, que é, por sinal, autoritário debaixo de Putin, é bem consolidada. Sendo assim, qualquer expressão cristã fora dessa instituição, o que inclui como as nossas denominações protestantes e evangélicas, é fortemente perseguida, com membros e pastores sujeitos a interrogatórios, a torturas, multas e até prisões. E também, além disso, a presença islâmica está aumentando rapidamente, o que tem também como já projeção a perseguição islâmica contra os cristãos. Bom, vamos falar sobre o Irã, outro país que Lula continua tendo laços diplomáticos. Irã é o 9º país que mais persegue cristãos no mundo. E debaixo de um governo islâmico, ele proíbe a conversão ao cristianismo de qualquer muçulmano, e também qualquer um que se converter pode ser acusado de crime contra a segurança nacional. Ele pode ser preso, pode ser torturado, ele pode ser mesmo morto por isso. Além disso, é proibido no Irã ler a Bíblia e cultuar. Então, citei aqui o exemplo da China, da Rússia, do Irã. Conclusão de tudo isso: uma das características mais marcantes de uma democracia de verdade é a liberdade de expressão, que está diretamente relacionada à liberdade de culto. E o momento que nós estamos vivendo como Brasil, como nação brasileira, onde a nossa liberdade de expressão está sob ameaça pelas recentes decisões do STF, é motivo de preocupação, é motivo de oração e, digo mais, motivo de manifestação. A igreja precisa abrir a boca, além de orar, além de realmente articular um futuro onde nós teremos nossos representantes em todos os âmbitos da sociedade. Então, sendo assim, como é que um país que se diz ser democrático pode se relacionar tão abertamente com nações que perseguem pessoas simplesmente por crerem em Jesus? Eu estou falando do nosso Brasil. O Brasil desse governo atual.
Fica aqui o questionamento, pois não condenar esses absurdos que você viu aqui é consentir com coisas horríveis que os nossos irmãos cristãos estão passando no Irã, na Rússia, na Coreia do Norte, na China. Inclusive, são coisas condenáveis não apenas por nós da Igreja de Cristo, mas por qualquer ser humano com uma consciência e que tem dentro dele a luta por direitos humanos. Porque um governo que se diz defensor dos direitos humanos, que se empenha em defender até bandidos, deveria então se posicionar por aqueles que sofrem por crerem em Cristo Jesus. Mas não é o que nós temos visto. Então, deixa eu te deixar aqui um desafio. Tire 1 minuto após esse vídeo e ore pelos nossos irmãos perseguidos nas nações ao redor do mundo, para que o Senhor os fortaleça, para que Deus os guarde e os encha de sabedoria, ousadia para continuarem avançando o reino de Deus aonde for que eles estiverem. Enquanto é tempo, que nós aqui no Brasil venhamos zelar por essa liberdade de expressão e de religião e continuarmos alerta em oração e também em ação. Deus te abençoe.